Estamos esperando a entrada do Delmo, como a gente havia combinado. Ô, Diogo, tudo bem? Nós Ô, estamos Fred, apenas tudo bom? esperando a entrada do Delmo, que, na verdade, na nossa última reunião, o Delmo apresentou a questão da ferrovia, a EF 118, né? Fez aquela explanação, inclusive, bem interessante, bem extensa, e hoje ele faria uma atualização rápida de 10 minutos para que a gente pudesse se contextualizar e estaria disponível para qualquer colocação do grupo, né? Até para que a gente possa ver que tipo de proposta legislativa a gente poderia fazer para auxiliar o tema, né? Tendo respeito ao tema. Então, eu só estou esperando, já até mandei uma mensagenzinha para ele aqui, não sei se ele viu, esperando a entrada dele para que isso aconteça, porque ele é fundamental na reunião, né? Afinal de contas, a apresentação foi dele. Eu conversei com ele, acho que anteontem, se eu não me engano, ontem, e estava tudo certo, né? Então, estou só aguardando aqui a entrada dele, tá bom, gente? Bom, enquanto ele não entra, se a gente quiser iniciar a reunião e conversar alguma coisa, enquanto ele não entra, se nós quisermos iniciar a reunião, né? Porque se a gente for ficar esperando, pode ser, não sei o que está acontecendo, e a gente fica perdendo tempo, né? Então, vamos começar, vamos lá. Nós, na última reunião, apresentamos as questões relativas à Estrada de Ferro 118, e o que nós tínhamos era uma demanda, lá no início do ano, a respeito da mobilidade urbana. Quem trouxe essa demanda foi a Eunice. E a gente ficou depois de ver o que é que nós iríamos fazer com essa questão da mobilidade urbana, né? Lembrando que tem que ver o que é que a LERJ pode ajudar, lembrando que a questão da mobilidade ela passa tanto pelo Estado, mas também passa pelo município, né? Tem uma relação com o município, e aí a gente não tem nenhuma, nenhuma ação que possa colaborar com isso, mas a gente poderia pensar aí o que é que a gente pode trabalhar em cima disso, né? Com essa questão da mobilidade urbana, ou trazer algum outro tema que possa gerar uma proposta legislativa para que a gente possa encaminhar para avaliação pelo gabinete da Tia Ju, tá? Então, a, a palavra está em aberto, né? Vamos lá, vamos ver. Eu gostaria que quem fosse participar da reunião abrisse seus vídeos para que a gente possa se ver, né? E assim facilitar o nosso contato. Boa tarde, Desirê. Boa tarde, Eduardo. Né? Seria interessante, sempre quando a gente. Isso serve para todo mundo, sempre quando a gente, no meu caso, eu não coloco aqui ao lado, né, a fórum permanente, porque está aqui atrás fórum permanente. Né? Então, fica já meio que subtendido. Mas, no caso das pessoas, sempre é bom colocar a instituição que representa. Lembrando que a nossa fala na verdade, a fala da instituição dentro da Câmara Setorial do Fórum, tá ok? Então, reunião iniciada, vamos lá, vamos às nossas conversas. Quem quiser falar alguma coisa, ou dentro da questão da mobilidade urbana, ou alguma outra proposta que possa ser trabalhada dentro da Câmara. Bem, Enquanto isso, eu posso começar para falar assim, lógico, aleatoriamente, né? Não domino muito isso aí, mas sou muito, digamos, estudiosa, né? Pesquiso e olho. Queria entender nessa mobilidade urbana, estamos falando até dos ônibus que as pessoas pegam, do ar-condicionado que não tem. Eu chego a entrar no nível de Rio ônibus, eu estou só nas estradas e rodovias e avenidas. O nosso aqui é dentro de que limite? Eu não entendi a sua pergunta, Rosmarie. Diga assim, o nosso tema é infraestrutura para mobilidade, não é isso?
Nosso tema é gestão e infraestrutura, né? Infraestrutura e logística, desculpa, infraestrutura e logística. E Então a gente logística. Mas de pessoas é, e cargas ou só de. tudo que a gente É de tudo. mas Mas eu não dentro do chego âmbito a pegar estadual, os ônibus do Rio ônibus, sei lá, do dentro do município, âmbito sei lá do estadual, quê. porque a gente tem sempre que observar o que que o Estado pode fazer. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso aí, né? Entendi. E assim, isso envolve uma possível consulta pública em determinados pontos ou em determinado momento? Tem isso? Mas Pode ter? qual o interesse da consulta pública? Para saber quais as dificuldades, mas isso vem daqueles estudos, né, que já foram Sim, sim, feitos, sim, sim, entende? sim. Então, não é ouvir, a gente já sabe o que tem que fazer, digamos assim, Já. né? Já. Já tem um ponto de É mais ou partida, menos. tá ótimo. É por isso que nós temos especialistas de cada instituição. Por exemplo, o Diogo é Tafirjan, ele não colocou ali, mas ele é Tafirjan, e ele trabalha já com isso há algum tempo e por aí vai, né? Perfeito, perfeito. Era só essa a minha dúvida, gente. Tá ok, Rose. A Eunice está na reunião, se ela quer, ela pode até, não sei como é que ela está com áudio, Bom, então com deixa eu vídeo. começar, Fred. Manda ver, Tá, Diogo. é, eu tava esperando para ver se alguém falava mais, assim, mas eu sempre. Hoje saiu a notícia no jornal do subsídio que o governo quer dar para o transporte ferroviário e tanto metrô quanto supervia. Isso daí é um tema que a gente tem que estudar. É importante até porque a gente está num estado em recuperação fiscal ainda, né? No regime de recuperação fiscal. É um investimento que o Estado vai fazer de 300 milhões esse ano e 500 milhões ano que vem, se passar. É isso daí, eu acho que a gente precisa ficar bem atento a isso. Mas como tema que é o que a gente pode estudar, eu acho que nesse momento, até que o Estado está quebrado, seria importante a gente garantir recursos de investimento para as estradas estaduais. É que nem eu falei, acho que na primeira reunião, se a gente conseguir fazer um projeto de lei para separar um pedacinho do Fundo Soberano para que se garanta a manutenção e até melhoria das estradas estaduais que não são concedidas, acho que isso daí é um tema bastante importante para o nosso estado que a gente tem muito a desenvolver e crescer. E aí conseguir um pouquinho do Fundo Soberano eu acho que faria toda a diferença no DR, mas isso daí tem que ser balizado num próprio estudo para você priorizar onde esse investimento deve ser feito. Então, acho que é importante. Eu sei que o DR tem um projeto lá dentro do próprio DR para fazer esse estudo, para ver onde seria melhor para o estado do Rio de Janeiro realizar esses investimentos, que eu acho que precisaria até de um apoio nosso para que eles consigam fazer esse estudo. Eles estão tentando fazer uma contratação e tudo. Eu sei que não é barato, mas você fazer o planejamento quando você não tem dinheiro é muito mais importante para quando você tiver, você já ter esse planejamento feito e poder investir realmente onde é necessário. Isso daí é uma coisa que o Delmo não está aqui na reunião, mas que eu e ele fizemos muito lá na Secretaria de Transporte quando a gente trabalhou junto lá. E a gente fez o plano estratégico de logística e cargas que elencou todas as principais infraestruturas logística do estado e priorizou as obras que deveriam ser feitas. Isso daí eu acho que deve ser feito no âmbito das estradas com o DR, até para a gente conseguir um pouquinho do dinheiro do Fundo Soberano lá com o projeto de lei para poder investir e desenvolver o estado. Isso daí é o que eu proponho que a gente faça aí para frente. Ok. Dentro dessa situação, depois, se puderem me dar a palavra aí, gostei do que o Diogo Pode falar, lembrou. Rosmarie. Pode Posso? falar. Tá bem. Diogo, eu acho até que eu conheci você há umas 3 semanas na Firjan, numa reunião que teve lá, sobre energia, uma coisa ligada a isso. E
Rose, eu tô metido em tanta Você, coisa aqui. imagina, né? Tanta coisa. Você falou em. Para a gente fazer alguma coisa precisa ter dinheiro, mas nos programarmos para quando tiver dinheiro é uma ideia. Só que, assim, esse ter dinheiro e envolver, como falou-se na última reunião, segurança pública, né? A segurança da estrada, a manutenção dessa, né? Quantas estradas foram construídas naquele momento, uma beleza, um tempo depois está tudo esburacado quando a gente vê em alguns lugares, nem tanto aqui no Rio, mas norte e nordeste. Isso aí, na última reunião que eu tive na Feijão, o projeto ia em 2050, é, que era falando na parte de logística também. Falava em energia e até falou-se da Petrobras, que naquele momento não tinha sido mencionado o nome da Petróleo Brasileiro, não sei o quê. Na sua visão, esse seria esse estudo nós já temos, Diogo? Ou é para a gente fazer? Não, então, no âmbito das estradas estaduais, a gente não tem. Então, eu acho que é importante o DR ter isso. O DR já tem uma licitação pronta para contratar esse estudo. Ele tem um orçamento para o estudo, se eu não me engano, é aproximadamente 9 milhões de reais. Só que ele precisa de um apoio político para que a gente consiga colocar para frente esse estudo. E eu acho fundamental para realizar qualquer investimento uma priorização. E essa priorização tem que ser feita com esse estudo antes, para que a gente consiga investir corretamente. Não adianta a gente só escutar a cabeça dos nossos políticos e aí investir errado, acabar investindo errado. Eu acho que todo investimento tem que ser balizado tecnicamente para que seja alcançado os pontos, ainda mais quando não se tem dinheiro, que vão desenvolver mais o nosso estado, né? Eu enxergo dessa forma. E o DR, alguém deu algum nome dele na última reunião que nós fizemos? Indicou-se algumas pessoas de algum lugar, de empresa, privada, inclusive. DR estava citado ali? Não me lembro. Lembra? Vamos convidar não sei quem, vamos convidar não sei quem. Isso eu Lembramos Mas do não. quando DR? isso? Nós... Em qual reunião? Convidar quem? Não... Agora eu não entendi, Rose. Na última reunião que nós fizemos, A última foi que a dia 22, apresentação do Delmo. é, não tem a ver com essa? Eu acho que no final da reunião a gente falou que ia chamar De órgãos, algumas pessoas com alguns órgãos, mas esse se eu não me nomes. engano, foi isso. Eu posso até puxar porque eu escrevi. Eu tô olhando aqui A a gente ata. é bom convidar, parece que falou-se. Ah, então vamos convidar pessoas. Acho que foi um negócio desse. Você Mas eu estava na reunião acredito que de... Você estava na reunião de energia, Rosemarie? Eu acho que você está confundindo as reuniões. Ah, é? É. Pode ser. Pode ser, tá não, bom. Eu e estava eu na ia dirigir, falar que também você também que comanda, né? independente A disso, comissão é sua também, né? não, que como a última reunião foi sobre ferrovia, sobre a F-118 que o Delmo falou, É, também o confundi, DR desculpa. não tem muito a ver com a ferrovia, né? Então, mesmo se tivesse chamar, eu acho que não seria o DR depois da última reunião. Ok, Desirê, por favor. Boa tarde, estão me escutando? Eu estou com um fonezinho aqui, né? Não, Tá, estamos me sim. escuta? Não pode, tá ótimo. Tá, tá. Boa tarde, então, assim, hoje não vai ter o debate da apresentação da última reunião. Pois é, alguma coisa aconteceu, estava tudo acertado com o Delmo Pinho. Ele iria, inclusive, fazer uma contextualização de 10 minutos, né, para inserir de novo o assunto, né, para colocar o assunto de novo que foi trabalhado da última vez, mas eu não sei o que houve, que ele não entrou na reunião. Como ele tinha uma reunião às 3 horas, ele iria entrar e ia fazer
essa pequena apresentação e abrir para as, 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 as sugestões, as conversas, mas ele não entrou. E eu estou tentando contato com ele aqui pelo WhatsApp, não estou conseguindo. Então, eu não sei o que é que houve com ele, tá? Não sei se ele está Tá, no. tá. Ele foi chamado numa outra reunião, então eu resolvi iniciar a reunião em vez de ficar esperando, senão não. E é para que a gente possa, inclusive, discutir outras coisas. Na nossa primeira reunião, Certo. foi colocado um tema, foi sugerido um tema. Na reunião geral, lá atrás, em março, foi sugerida a questão da mobilidade urbana. Quem trouxe foi a Eunice. Mas a gente não sabia Aham. ainda o que queria falar. E aí o Diogo está trazendo agora essa nova. Aliás, você já tinha falado sobre isso, né, Diogo? Sobre a questão das estradas estaduais, né? Então ele Já, já. está trazendo esse novo tema para que a gente. Alguém caiu? A gente ainda está É, logado, né? é, Eu acho que nós foi estamos o próprio logados. Frederico Alguém, que caiu. É mesmo. eu acho que está congelado dele, né? Tá coisa lá. Vamos esperar um pouquinho e já está voltando, né? É. Oi, acho que eu entrei na reunião. Todos me ouvindo? Todos. Ah, que bom. Então vamos lá. Vamos continuar. Quem ainda está na reunião? Acho que todo mundo. Todo mundo? É que eu não estou. Eu tentei entrar pelo celular, porque pela Alerj está difícil, O né? Então vamos Eduardo, lá. que estava tentando entrar, não estava conseguindo. Mas agora, então, ele vai conseguir, né? Eduardo. Eu acho Diego. melhor colocar um aviso no WhatsApp. Tem gente que eu acho que no WhatsApp está Ah, esperando a voltamos. É informação mesmo. que não retornou, né? Tá. Diego, eu não estou vendo aqui. Ô, Fred. Opa, agora Não, estou eu vendo tava, todo mundo. é, Eunice, estou vendo até a Eunice, olha só. Oi. Então, Diego, só dá uma retomada na tua proposta, por favor, só para que a gente possa continuar. A gente não vai poder eu estender queria. essa reunião por muito tempo, mas já fica a indicação da gente, na próxima, conversar, talvez, a respeito disso. Vamos lá, foi até bom a Eunice estar aí, porque tinha a questão da mobilidade urbana, talvez a gente tenha prioridade a essa questão do DR, para que a gente possa trabalhar essa questão da rodagem, essa questão do que o Diego acabou de falar. Só dá uma geral rapidinho para que a gente possa continuar, Diogo. Não, o que eu acredito é que a gente pode apoiar o DR para a realização de um estudo de priorização eh, das estradas estaduais, o que que deve receber investimento e até para que no futuro a gente faça um projeto de lei, alguma coisa, para tentar abocanhar um pedacinho lá do Fundo Soberano para melhorar as estradas do Rio de Janeiro. A gente já teve estrada muito boa no passado, que a RJ 122, por exemplo, foi considerada a melhor estrada do Brasil. E hoje a gente tem estrada aqui no estado que é considerada uma das 10 piores do Brasil. Então é para ver como a gente piorou nesse sentido, né? Eu acho que é isso. Foi rapidinho. Ok. Então vamos lá. A gente estava discutindo sobre isso, quem estava falando, se não me engano, era a Desirê, não era isso, Desirê? Isso é. Então, por Estava favor. falando, né? Não, era minha pergunta em relação ao debate. E a outra coisa Uhum. também é o seguinte, recentemente teve uma mudança do preço do metrô, né? O metrô estava com a tarifa de 7,50. Aí teve uma campanha de um deputado para diminuir, que teve toda uma movimentação em relação a essa diminuição do preço. Acho que seria Para mim, interessante. ah, Eu congelei, foi isso? foi. Eu congelei, desculpa. Não, é em relação ao metrô.
né? Porque estava com problema do metrô, ainda não tinha recuperado o número de passageiros, né, anteriormente. E o preço da passagem do metrô muito cara também. E, se eu não me engano, teve uma diminuição do preço da passagem. Eu acho que seria interessante, não sei, contratar ou solicitar um estudo para ver se já tem um impacto da diminuição do preço da passagem do metrô, né? Porque eu acho que tem um problema em relação à questão do metrô, né? Foram tiradas linhas complementares, né? O metrô integração também foi tirado. Aí eu acho que seria interessante observar porque o metrô ele é muito estruturante no município do Rio de Janeiro, né? E a outra coisa também que eu queria propor no âmbito do governo do estado é em relação à linha 3 do metrô, né? Os estudos, se entrou no PAC, existia né, o ingresso desse projeto no PAC, como é que está isso, o que deve ser necessário ser feito para viabilizar os investimentos para essa linha 3 do metrô. Visto que aquela área toda de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, não tem esse modal, não tem nenhum modal ferroviário corrente, como tem para de cá, né? É todo ele baseado na rodovia. É uma região muito congestionada, né? A ponte Rio-Niterói fica sobrecarregada com esse transporte metropolitano, somado ao transporte de carga, né? Que é impressionante, né? A ponte, é um problema a ponte Rio-Niterói também, em termos de logística, em termos de mobilidade. Então, eu queria propor essa investigação em relação ao metrô, né? Que tem a ver com a Eunice, questão da por favor. mobilidade urbana. Ah, tá, desculpa, Desirê. Eunice? Vamos lá, Fred. Boa tarde a todos. Na verdade, eu estava escutando desde o início, porque o teu foi o contrário, né? Eu estava conseguindo logar pelo computador, só pelo celular, e depois eu consegui logar aqui pelo computador. Então, na verdade, a questão, quando a gente estava falando sobre fazer um fórum de mobilidade, a gente falar um pouquinho mais sobre mobilidade, era até para igualar um pouco mais as informações aqui dentro do grupo, né? Que eu acho assim. Eu vivo a mobilidade no dia a dia, acho que o Diogo também está bastante próximo, mas a gente sabe que tem pessoas que não estão tão próximas assim das realidades. Então, era para a gente trazer um pouco o cenário do que vem acontecendo, principalmente nos últimos anos, e a gente discutiu muito ano passado a questão da segurança pública, que é uma coisa que sim, a Alerj pode estar auxiliando nessa questão, porque apesar de não ser um atributo direto do sistema de transporte, ele afasta as pessoas do sistema de transporte. Então, a gente discutiu aqui exaustivamente isso e acabamos não tendo uma proposta mais efetiva. Então, quando a gente conversou, inclusive eu conversei com o Diogo também sobre isso, né, na questão da gente falar mais sobre mobilidade, era no sentido do que a gente, enquanto Alerj, poderia estar propondo para que sejam feitos projetos de lei que, de fato, a gente esteja pensando na infraestrutura, no sentido de faixas preferenciais que vão dar velocidade, você vai ganhar tempo de viagem, a gente pensando no passageiro metropolitano, em que a gente fala, mas ele precisa de um sistema estruturante, mas a gente tem que arrumar o que existe, né? Então, assim, a gente precisa dar velocidade, a gente precisa ganhar passageiro de volta. Então, de fato, a gente teve aí um problema da Covid muito sério e as pessoas não retornaram ao sistema. E aí me preocupa enormemente a questão da invasão do transporte por aplicativo e cada vez mais, inclusive, da moto por aplicativo. Então, as pessoas elas estão saindo do sistema de transporte urbano e estão indo para os modos que não são tão pouco seguros. Se a gente falar em segurança viária, eu lembro que eu trouxe um relato aqui na reunião, em uma das reuniões do ano passado, realmente sobre segurança viária, em que as pessoas até ficaram meio até perplexas, né, com os dados que eu trouxe, mas de fato, se a gente for pensar que as pessoas estão se arriscando porque elas querem tempo de viagem. E se a gente colocar uma faixa preferencial no ônibus, a gente vai ganhar esse tempo de viagem. Então, a gente tem que pensar, sim, na questão da qualidade do serviço, mas o que a gente, enquanto infraestrutura, pode estar propondo. Foi daí que surgiu essa ideia da gente falar um pouco mais sobre mobilidade. Respondendo a Desirê aqui, se me dá a permissão de poder falar um pouquinho, né? Lógico. A questão do metrô, realmente, o metrô não voltou com a demanda
do período pré-pandêmico, assim como nenhum dos outros modos de transporte, né? Então, realmente é um fator que causa preocupação em todos os modos, principalmente porque a gente, infelizmente, ainda tem muita dependência da receita que é paga pelo usuário. Então, assim, a gente não consegue muitas vezes pagar o custo operacional porque a gente está com uma redução de demanda. E sim, a tarifa está cara, mas enquanto não houver uma decisão de subsídio, tudo isso, não tem como você pagar um custo operacional sem que, de fato, seja no aumento da tarifa. Por isso que a tarifa do metrô, do trem, enfim, então, como estão, o próprio bilhete único intermunicipal dos homens está congelado há anos, 8,55 é caro e não paga os custos, mas a dependência também do governo de dar um subsídio, como é que você vai jogar cada vez mais esse valor mais alto, e aí você nem recebe o subsídio, nem as pessoas conseguiriam pagar, então fica sempre nessa tentativa de equilibrar contas, então, de fato, o valor das tarifas são feitos por contas, né, então, de fato, com menos demanda, você tem menos pessoas pagando, então você tem um valor cada vez mais alto. E com relação à linha 3 do metrô, eu acho que assim, a gente tem que quebrar muito esse paradigma, né, de que precisa ser ferroviário. A gente fez um estudo muito grande em 2015, e naquela época a gente tinha uma demanda muito grande, e na época não tinha demanda para metrô, né? A demanda para o metrô, estou falando aí de 50 mil passageiros hora sentido, que é muito grande. A gente vai falar assim, mas lá tem muita gente, tem, mas lá é dividido em 3 eixos, né? RJ-104, RJ-106, na BR-101. Então, quando você joga só para um eixo, as pessoas não vêm. Então, ali é claro que você tem que fazer estudos de média e alta capacidade, mas você também tem que melhorar os outros eixos, né? E você falou do congestionamento. Então, vamos colocar a faixa de BRS, vamos tentar melhorar a velocidade do transporte por ônibus, que é o que a gente tem na grande maioria dos lugares. Então, assim, a gente tem que fazer coro na melhoria da velocidade, da qualificação do sistema, de outras formas que não sejam projetos que vão levar 8 anos, quiçá, para serem implantados, porque a gente está realmente com uma urgência de soluções, né, muito grandes. Mas, de fato, vai ser lançado na semana que vem um projeto, um estudo, na verdade, em que a COP foi contratada para fazer esse estudo da linha 3. Então, realmente, assim, vai ser um... Eu acho que, assim, eu tenho muita segurança na equipe que foi contratada e eu acho que vai ser um bom norteador para a gente, em termos... Eu estou falando de estudo de demanda, né, para a gente entender realmente a demanda, entender as localizações. A ideia é, sim, fazer o projeto da linha 3, mas eu acho que passa por esse planejamento de transporte, que é o mais importante, né? A gente está entendendo como é que está aquela região. Então, semana que vem vai ser lançado esse programa assim, eu particularmente pretendo acompanhar de perto, porque eu acho que vai ser interessante a gente ver como está esse comportamento, né, das pessoas no pós-pandemia, se realmente ainda tem demanda, se não tem, se para lá é a melhor solução. Eu acho que a gente, enquanto engenheiro de transportes, eu estou falando por mim, a gente tem que tentar sempre encaixar a melhor oferta, a melhor solução dentro daquela possibilidade de demanda que a gente tem, mas dentro de um prazo que a gente tem a possibilidade de melhorar a rede, dentro de um custo que seja viável. Então, existem tantos fatores ali, né, que eu acho que a gente tem que dar opções e soluções. Então, assim, eu particularmente pretendo acompanhar, claro que na medida do possível, né, esse projeto, mas então, só te respondendo, sim, tá sendo visto, já foi contratado, e a COP é quem está. Até semana passada não podia se falar, mas eles já estão lançando o convite já para o evento da semana que vem, então, realmente, assim, agora já tá público, né, que a COP foi contratada para fazer esse estudo. Se tiver Dia algum 2, né? evento, se Dia tiver algum Dia 3. evento, 3, dia Dia 3. 3, né? dia 3, porque se tiver evento em relação à linha 3 do metrô, da COP, alguma coisa assim, eu gostaria de assistir. Se puder colocar no grupo, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante. Né? Porque o que acontece? No censo de 2010, São Gonçalo era o município que tinha o maior movimento pendular do Brasil. Né? Então, é um Não, eu não tenho município que dúvida. abriga uma região metropolitana. É A impressionante. Tem questão mais ali do que outros municípios, São Paulo, inclusive, né? Eunice, você acha que, visto isso, seria interessante a gente, então, na próxima reunião, fazer aquela questão da mobilidade, fazer aquele painel da mobilidade que eu tinha falado contigo? eu acho que tem que ser colocado para o grupo, né? Se o grupo achar interessante, Mas a você gente está tem. preparada para...
A gente, enquanto CEMOV, a gente pode fazer, por exemplo, uma apresentação do cenário dos últimos 10 anos. Eu acho até que o Diogo Sim. assistiu o ano passado, não assistiu lá na sessão comercial que a gente fez? Eu não Sim, lembro se sim, estava sim. presente. Tava, A gente tava. pode fazer uma reflexão desses últimos 10 anos, né, de como o setor se modificou, algumas soluções que a gente entende. E aí, quando eu estou falando aqui enquanto mobilidade, é claro que o meu setor é o setor de ônibus, né, não vou dizer que não é, mas não adianta, por exemplo, você ter uma rede maravilhosa, que não é o nosso caso, né, de metrô, se você não tiver como as pessoas chegarem nas estações, né? Então, a gente tem que pensar assim, na integração, a gente tem que pensar assim, de fato, de ter uma rede conectada, de ter soluções e que a pessoa possa ter escolhas, né? Eu acho que o mais importante é, hoje eu quero ir de metrô, mas eu quero ir de ônibus, né? Um não é excludente do outro. Então, eu acho que assim, o pensamento de que ou é ferroviário ou é rodoviário já ficou no passado, né? E no passado muito distante, assim. Eu acho que a gente tem que esquecer isso e assim, a gente tem que dar opção para as pessoas, porque a gente quer que ela fique no transporte público. Porque se ela não tiver o transporte público, ela vai para o carro. Então, assim, eu acho que o grande vilão nessa história é o carro, que aí não está chegando a carga nos lugares, não estão chegando as pessoas nos seus trabalhos, está todo mundo ficando preso em congestionamento por um motivo muito simples, não cabe, não tem espaço na rua. Então, assim, a questão que a gente precisa analisar, né, vamos falar de engenharia de tráfego, né, capacidade viária. Se a gente for fazer o estudo de volume, quantos passam e quantos cabem, não cabe. Então, a gente tem que botar em veículos maiores, que é justamente o transporte público. Então, a gente tem que bater, né? Parece bater bumbo, né? Assim, você tem que ficar falando isso, e eu acho que a gente tem que fazer repercutir isso para que isso gere políticas públicas, porque não adianta eu, especialista em transportes, em mobilidade, ficar falando para as pessoas que concordam comigo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar para as pessoas que vão fazer alguma diferença. E esse fórum é o momento disso, então. Mas, assim, será que aí, voltando à sua pergunta, né? Vale a pena? Se o grupo achar que vale a pena, tudo bem, a gente faz uma apresentação, a gente fala do Ah, cenário dos últimos 10 anos. A CEMOV tem outros programas, não só na área de mobilidade, mas a gente faz um trabalho muito forte, por exemplo, de marketing. Eu posso fazer uma coisa para vocês. A gente está com uma campanha sobre o tempo da pressa. A gente está falando justamente que não vale a pena, a gente está alertando para os riscos de segurança viária. Às vezes, por questões de tempo, você vai pegar um mototáxi e vai acabar num poste. Né? Então, assim, 30% está falando de São Gonçalo, Desirê. Outro dia saiu no jornal, 50% dos leitos de São Gonçalo são ocupados por causa de acidentes com motocicletas. Então, assim, é problema de saúde pública, né? Então, assim, melhorar a mobilidade, você melhora a saúde pública. Então, assim, a gente tem que é. mostrar, e aí, claro, como pesquisadora, você vai falar de números, né, de indicadores, mas a gente tem que reverberar isso, porque é muito grave. Então, a gente acabou de lançar esse mês, aproveitando o Maio Amarelo, o mês da segurança viária, a gente lançar essa campanha sobre não vale a pena você economizar nem tempo, nem dinheiro e acabar se acidentando. Então, numa campanha dos riscos de uso de motocicleta. E é claro que eu não estou falando da motocicleta, daquele cara que tem a sua moto, o seu capacete e está de acordo com as leis de trânsito, mas daqueles que vão alucinados, que é o que a gente tem visto na rua, né? Eu fiz uma pesquisa, vou até fazer uma agora mais estruturada, mas eu liguei para meia dúzia de empresas para perguntar aqui, vem cá, você tem tido muito acidente de moto? Eu falo, não passa um mês que a gente não é atropelado por uma moto, porque os ônibus acabam levando a fama, mas eles falam, os motociclistas estão, de uma certa forma, comendo o viário, assim, eles passam por cima dos ônibus, né? E com isso você tem risco de pessoas se machucarem, você tem risco do veículo ficar variado, você tem uma oferta menor, porque um veículo desse que está variado, você volta para a garagem para ele ser consertado, aí a pobre da pessoa que no dia seguinte depende daquela linha que tem lá a frequência de 15 minutos, não vai ter frequência de 15 minutos, porque tem um a menos em operação, e aí a frequência foi para 25. Então, assim, é uma série de coisas que as pessoas não sabem, né? Então, assim, a gente faz esse trabalho também, a minha área de mobilidade, junto da área de publicidade e marketing, para a gente alertar sobre isso. Fizemos também de depredação, assim, é uma coisa que a gente tem que ter, as pessoas têm que ter pertencimento do transporte público, a pessoa tem que defender o transporte público, porque os que trabalham dependem dele. Então, as pessoas rasgam o banco por rasgar, por quê? Né? O que isso vai alterar para ela? Então, a gente faz um trabalho forte também, principalmente nas redes sociais, com relação a isso. A nossa campanha de importunação sexual está entre as 5 finalistas mundiais de campanhas sobre o tema. Então, assim, a gente tenta, dentro das nossas possibilidades, alinhar a mobilidade, a informação, ao esclarecimento, tudo isso. Mas é uma coisa institucional da CEMOV. Então, assim, se vocês acharem interessante, a gente pode fazer essa apresentação institucional, com a área, inclusive, de marketing, falar um pouco dos projetos, mas principalmente desse cenário
dos últimos 10 anos. De repente, a Desi comentou do metrô, a gente tem parceiros no metrô também, a gente pode ver se alguém no metrô também poderia trazer esse tipo de explicação, enfim, desses cenários deles, né, de É, queda de demanda, enfim. O trem eu não aconselho muito, porque atualmente, coitados, eles estão mais tentando sobreviver do que outra coisa, né? Mas eles e não. é Eles, extremamente preocupante, né? Porque carrega um volume imenso da classe trabalhadora, né? Para fazer as coisas funcionarem, né? E e também, assim, assim, tem esse tipo de avaliação, ele é muito importante também, né? Dos e a trens, gente para ver pode o que, ver. que eu posso falar. Por exemplo, outra coisa também, a barca Rio Charitas teve uma diminuição do preço, Sim, né? sim. Aí teve o deputado Fábio Serafim que conseguiu que, né, teve uma diminuição do preço. Então, essa questão do preço é uma coisa importante também, né? E assim, não é só o Isso foi custo, né? uma coisa Mas importante. eu acho que não é só o custo, mas o custo, sim, ele é um fator fundamental na hora das pessoas escolherem, né? Então, quando a gente faz Sim. pesquisa de atributos, é sempre o que aparece é custo e rapidez. A pessoa, ela quer ter menos tempo de deslocamento, né? Então, da onde que a gente, enquanto engenheiros, a gente consegue agir? É na rapidez, porque da rapidez a gente depende de infraestrutura, né? E daí a importância da gente falar sobre isso no nosso fórum, porque a gente pode alterar esse cenário com faixas preferenciais. Eu não sei se vocês viram, saiu no domingo no jornal, saiu na Globo News, saiu em outros lugares, falando sobre uma pesquisa que foi feita na região metropolitana, se eu não me engano, foi São Paulo, Belo Horizonte e Rio. E aí o Rio está o mais mal avaliado, e aí as pessoas estão falando que o problema é o tempo, que elas levam muito tempo, e a repercussão é justamente que Belo Horizonte investe em faixa preferencial, São Paulo investe em faixa preferencial, e o Rio não está investindo, né? Então, quando você pega as pessoas perguntando o que eles têm como avaliar o serviço, São Paulo daquele tamanho todo, né? E não é só metrô e trem, enfim, tem uma rede de ônibus absurda por causa da capilaridade do ônibus. As pessoas preferem a rede, né? Elas usam transporte público, porque elas têm uma previsibilidade maior. A gente aqui não tem, a gente aqui está refém dos congestionamentos, né? Então, assim, é um mindset. A gente tem que abrir a caixinha, né? Pensar fora dela e começar a falar sobre o assunto, para tentar chegar em quem de fato importa É. para gerar políticas públicas. Mas quando Isso. começou, quando teve a primeira reunião, né, a primeira reunião presencial nossa, que foi na LERJ mesmo, já tinha saído o estudo comparando o tempo de deslocamento das regiões metropolitanas, e o Rio era que tinha, que o trabalhador demorava mais tempo, né? Então, é uma questão, né, para se trabalhar em mobilidade urbana e, de repente, no fórum, mostrar essa comparação entre as grandes cidades do Brasil, né? É alguma coisa importante. É isso. Bom, então a proposta até Eunice está aí. Quer dizer, não é uma proposta já vem há muito tempo, né, Eunice? Finalmente, a gente conseguiu conversar. Então, se vocês concordarem, na próxima reunião, na reunião de junho, a gente trabalha essa questão da mobilidade urbana, sem esquecer dessa sugestão do Diogo, que o Diogo trouxe hoje. Eu acho que poderíamos tentar levar as duas coisas em paralelo. Quando a questão do Delmo Pinho, eu ainda vou ver com ele o que é que houve. Estou até, de certa forma, meio preocupado, porque eu tentei o contato com ele pelo celular e não consegui. Então, não sei se ele está. Eu também sabia que ele ia ter uma reunião às 3 horas. Então, ele deve ter acontecido alguma coisa que não deu tempo para ele vir. Mas a gente marca um outro momento, não tem problema. Deixa eu falar com ele de novo, primeiro. Então, quem concorda com o colocado pela Eunice para que na próxima reunião ela traga esse resumão, esses 10 anos de mobilidade, os últimos 10 anos de mobilidade urbana? Quem concorda, por favor? Todos concordam? Por ônibus, né, Fred? Eu tenho os números do ônibus, o resto é bem geral. Mas aí o geral já está ótimo. Diogo, concorda, Diogo? Concordo plenamente. Conheço a Anice, sei da capacidade técnica espetacular que ela tem para apresentar isso aí, tranquilamente. Obrigada. Eduardo, Sarmento, acho que eles estão talvez sem áudio. Áudio, né? Já deu aqui de acordo, Eduardo de acordo.
né? Ok, está sem microfone. Perfeito. Então, Sarmento também, de acordo. Então, beleza. Todos estão de acordo. Eunice, a próxima reunião é sua, né? Fique à vontade. Ideia, eu posso fazer assim, o Fred, justamente fazer esse panorama, esse cenário dos últimos 10 anos, trazer alguns números sobre a operação, sobre frota, enfim, emissões, o que evoluiu, alguns projetos que a gente pode pensar, talvez até em Isso. soluções, né? E um pouco também desse lado mais institucional, de campanhas, né? De falar um pouco sobre mobilidade. Isso. E uma coisa importante, e aí eu falo para todo mundo, né? Sempre lembrar o que o fórum, né? Qual a missão do fórum? O que o fórum, para que o fórum está aqui, né? Lembrando que tudo isso tem que gerar uma proposta legislativa, né? Eu não sei, a gente tem que entender isso, não é só apenas um seminário, não é só apenas uma apresentação. Ela tem que ser ela tem que gerar reflexão e essa reflexão tem que gerar algum produto, né? Um produto que esteja dentro da capacidade da LERJ, esteja dentro da capacidade do fórum. Então, eu gostaria de lembrar que quando a gente estiver observando, quando a gente estiver na reunião, a gente tenha isso em mente para que a gente possa pensar nesse produto, né? E também lembrando que já é meio do ano, depois de junho, dentro é julho, e o segundo semestre normalmente voa muito rápido, até porque nós temos em novembro, nós temos a COP30, então provavelmente novembro, talvez a gente até não consiga ter tanta atividade em novembro por causa da COP30, né? Então vamos lembrar disso também, ok? Se todos concordam, então... Só mais Pois um não? parênteses, Fred. Eu posso convidar minha gerente de comunicação para também estar junto nessa reunião, porque ela pode falar um pouco mais da parte da institucional das campanhas, porque, por exemplo, você falou um negócio dos projetos de lei, né? Eu vejo muito essa questão dessas temáticas, por exemplo, de segurança viária, da importunação sexual, de que isso sim podem gerar projetos de lei, que a gente, por exemplo, nessa nossa campanha de importunação sexual, a gente fez uma parceria com o Detro, para que o Detro, inclusive a logo do Detro está no adesivo, então assim, a gente vai eles vão ajudar a reverberar essa ideia de que não se permite nada em transporte. Então, assim, mas da mesma forma que eu estou fazendo para o ônibus, poderia ser para todo mundo, né? Então, assim, existem algumas coisas que são campanhas que podem gerar produtos, né? Na verdade, esse já é um programa, a gente já tem uma parceria com o Disque Denúncia e tal, mas é uma coisa para o ônibus, né? E que talvez, se a gente pensar de forma mais ampla, pode ser para toda a rede de transporte público, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu falo a questão da solução, eu foco muito nessa questão de vamos pensar em estudos de eixos prioritários, onde tem mais demanda, vamos fazer um ranqueamento, talvez, para que a gente comece a falar, olha, tem que ter faixa preferencial, é ganho de velocidade. E aí, talvez, o projeto de lei, aí eu não sou, né, da área específica para pensar em como seria isso, mas talvez, assim, olha, a partir desse estudo, a gente não pode pegar faixas, né, de congestionamento, de tempos de viagem, de demandas, de pessoas beneficiadas, fazer um ranqueamento e dizer que em tanto tempo tem que ser colocado esse tipo de infraestrutura, enfim, alguma coisa, eu vou sempre pelo lado da engenharia, né, mas eu acho que sim, dá para virar alguma coisa mais institucional nesse sentido, porque a gente tem o fato, as pessoas estão ficando paradas, e é muita gente. A gente pegar o eixo, né, da Baixada Fluminense, do Leste Fluminense, que vem para o Rio de Janeiro, muita gente, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro ele funciona também por causa da nossa região metropolitana, né? Então, a gente precisa dar realmente fluidez para essas pessoas para elas ficarem no transporte público. Mas eu vou bolar alguma coisa aqui legal e aí, qualquer dúvida eu falo com você, mas a princípio a gente consegue fazer na próxima reunião, sim. Tá ótimo. Então, estamos acertados, ok? Mas e a pergunta dela, só para encerrar, se poderia trazer a chefe? Sim, pode. Né? Prazer. Obrigado, Rosmarie. Eu estava até esquecendo. Muito obrigado. Agradeço a vocês da Congelou? reunião. Desculpa. É que eu estou no cenário com a minha própria internet dentro da LERJ, então tá difícil, né? Fica congelando o tempo todo. Mas, então, agradeço vocês pela reunião. Estamos acertados. Na próxima, Eunice, a gente vai conversando, vai se comunicando e vai acertando
direitinho essa apresentação, tá ok? Agradeço a todos a presença, muito obrigado, tenham um excelente resto de dia e um excelente resto de semana. Tchau, boa tarde a todos. Um Abraço. abraço, boa Ah. tarde. Tchau, Boa tchau. tarde, boa tarde.